Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nono dia da jornada de 65 dias com a Lei Geral de Proteção de Dados. Meu nome é Joana Cripa e eu ensino você a usar os dados pessoais conforme a LGPD. Hoje vamos ler o artigo 9º da lei, que dá mais clareza sobre a transparência, que é um dos direitos dos titulares. Lembrando, o titular dos dados pessoal é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais objeto de tratamento, isso nos termos do inciso 5 do artigo 5º da lei. Portanto, esse artigo é de interesse de todas as pessoas, porque em algum momento do dia, os nossos dados estarão sendo tratados por alguma empresa ou pela administração pública. Então, se você quer entender mais sobre a transparência, continue acompanhando esse vídeo. Vamos lá? Artigo 9º. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento dos seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva, acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso. Primeira observação. Como ou onde é possível informar o titular sobre o tratamento dos seus dados pessoais? Veja só, pode ser num contrato, por exemplo, num contrato de emprego, mas o mais comum é estar esta informação na política de privacidade ou aviso de privacidade. O termo correto seria aviso de privacidade, mas aqui no Brasil o que pegou foi o termo política de privacidade. Aliás, as empresas podem ter várias políticas. As políticas de privacidade para tratamento dos dados dos clientes e as políticas de privacidade para tratamento dos dados dos empregados. Por exemplo, deixar de fornecer essas informações com clareza e acessibilidade pode acarretar a fiscalização da ANPD, como aconteceu recentemente com a empresa Meta, que administra o Facebook e o Instagram. No dia 2 de julho, ela teve a política de privacidade suspensa porque a ANPD, em uma análise preliminar, por alguns outros motivos, mas dentre eles, constatou que faltavam informações claras, precisas e facilmente acessíveis para os titulares sobre a alteração da política de privacidade, que passou a dispor sobre a utilização dos dados pessoais dos usuários para treinar e alimentar a inteligência artificial. E olha, para complementar um pouco mais de conhecimento esse vídeo, a ANPD ainda destacou, abre aspas, a divulgação da atualização da política de privacidade no Brasil foi consideravelmente mais limitada em comparação à realizada pela empresa na União Europeia. Lá na União Europeia, os usuários das plataformas da Meta foram previamente informados por e-mail e notificados no aplicativo, proporcionando mais transparência para os usuários europeus sobre a política de privacidade em relação aos brasileiros. Fecha aspas. Bom, isso ainda está sob análise preliminar, porque é uma medida preventiva da ANPD. Tem outras coisas para acontecer. Bom, dando continuidade à leitura do artigo, o inciso 1 apresenta a necessidade de constar a finalidade específica do tratamento. Lembrando, a finalidade tem que ser legítima, específica e explícita nos termos do artigo 6º, inciso 1 da lei. Não pode ser genérica ou geral, como muitas vezes a gente lê por aí. Ainda no inciso 2, deve constar a forma e a duração do tratamento, observados, é claro, o segredo comercial e industrial. O inciso 3 dispõe sobre a necessidade de identificação do controlador, por exemplo, constar o nome empresarial, a inscrição no CNPJ. E o inciso 4 complementa, que deve constar informações de contato do controlador, por exemplo, o endereço físico, eletrônico, telefone para contato. No inciso 5, nós temos a necessidade de constar as informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade. Aqui o exemplo. Uma loja contrata uma empresa de marketing para enviar mensagens de promoção para os clientes. Isso precisa ser mencionado, avisado ao titular. Inclusive, constando a finalidade, sempre para garantir o máximo de transparência ao titular sobre o que é feito com os seus dados pessoais. Até é recomendado que conste o nome da empresa de marketing, embora a gente veja na prática que não são muitas as políticas que dão esse detalhamento. Para complementar, o inciso 6 fala sobre a necessidade de dispor sobre as responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento. E, por fim, o inciso 7 fala que no documento deve constar os direitos do titular com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18 da lei. Parágrafo 1º. Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo, ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca. Lembrando, esse parágrafo precisa ser lido em conjunto com o parágrafo 3º e 4º do artigo 8º, que dispõe sobre o vício do consentimento. E que vale lembrar, a lei até permite que sejam omitidas informações por questões de segredo industrial ou comercial. Só que para a empresa deixar de fornecer informações sobre esse argumento, ela deve fazer um estudo profundo internamente. E todas
As evidências desse estudo devem ser documentadas e armazenadas, porque caso alguma autoridade competente solicite essa documentação, a empresa precisa ter para apresentar. E assim evitar prejuízos para o negócio. Parágrafo 2º. Na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudança da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças da finalidade, podendo o titular revogar o consentimento caso discorde das alterações. Veja, se o consentimento for coletado para uma finalidade determinada, o empregador, o controlador dos dados, não pode desvirtuar essa finalidade. Um exemplo que eu já acompanhei pela experiência era a coleta do consentimento para captura da imagem de um empregado para uma campanha institucional. E vinha o empregador e queria utilizar aquela mesma imagem individual do empregado para uma outra campanha institucional, para uma outra finalidade. Veja, nesse caso, tem que ser solicitado se o empregado fotografado consente com a mudança da finalidade. E, se for o caso, o empregado pode, inclusive, revogar o consentimento que foi concedido anteriormente. Parágrafo 3º. Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou de serviço ou para o exercício do direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular elencados no artigo 18 desta lei. Finalizamos assim a análise do artigo 9º da Lei Geral de Proteção de Dados. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que possa gostar também. E é claro, lembra de curtir, comentar, se inscrever no canal e acionar o sininho para não perder nenhuma publicação. Até a próxima!